Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo para mais uma aula do professor Rafael Marques e meu amigo. Dessa vez a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre genética. A gente já discutiu sobre o Mendel, já discutiu sobre o experimento de Mendel, as conclusões que ele tirou. A gente brincou um pouquinho agora há pouco tempo sobre a modernização do pensamento mendeliano, né, trazendo conceitos modernos para o que o Mendel falava há 150 anos atrás, e agora a gente vai seguir a nossa viagem aqui, trabalhando um pouco alguns conceitos que se referem à genética, né? Termos importantes que a gente vai utilizar em algum momento da nossa aula, tá? Olha só, essa aula não é uma aula para você ficar vendo, revendo milhares de vezes. Você assiste uma vez, assimila o máximo possível, mas ela vai servir aí de tirar dúvidas, né? Porque são tópicos rápidos, trazendo os conceitos mais importantes da genética. Falou? Então, qualquer dúvida, volta aqui e você acaba tirando essa dúvida rapidamente, tá? Bom, vamos embora, vamos seguir o nosso bate-papo depois da vinheta. Tranquilo, meus queridos, seguindo aqui o nosso bate-papo, o primeiro termo importante que a gente começa brincando é sobre o termo com características genéticas. Características genéticas são situações, né, determinadas pelos nossos genes. Basicamente se refere à forma de funcionamento das células e, por consequência, a forma de funcionamento do nosso organismo como um todo. Basicamente, essas características elas serão adquiridas durante a fertilização, né? Quando os fatores se reúnem, os alelos se reúnem e acabam determinando a forma com que as nossas células vão funcionar, né? Aqui uma imagem, né, mostrando basicamente lá uma fertilização assistida, mas enfim, só para ilustrar esse bate-papo, né? Depois você tem o termo característica congênita, né, que já é uma situação um pouco diferente. Aqui essa característica ela vai ser adquirida durante a gestação, né? Alguma coisa aconteceu durante a vida uterina e acabou provocando lá uma mudança no comportamento das células, como um vírus ou até mesmo uma bactéria, uma droga, um medicamento que pode acabar modificando a forma com que as nossas células funcionam e alterando as nossas características. Então, essas mudanças, né, essas características adquiridas ao longo da gestação, ainda dentro da vida uterina, vai ser chamada de característica congênita, tá? Além disso, você tem o termo atavismo, que representa uma herança, moçada, de determinada característica que está presente em algum ancestral não imediato, mas que acaba se manifestando em uma determinada geração. Por exemplo, seu avô ou sua avó tem uma característica X ou Y, os seus pais não apresentam aquela característica, mas você acaba apresentando, sei lá, de repente nasceu uma criança de olhos azuis, né? Vou chutar aqui, né? E aí essa mesma característica acaba sendo observada nos seus avós ou bisavós ou algo assim. Isso vai ser chamado de atavismo, tá? Além disso, o conceito de gene já foi trabalhado na aula de biologia molecular. A gente repete aqui, ó, que gene é um segmento de DNA que apresenta informações para a síntese de uma determinada proteína. Esse é um conceito que vale para a grande maioria dos genes, mas se a gente quisesse trazer um conceito que cabe para todos os genes, nós diríamos que os genes são regiões do DNA passíveis de transcrição, né? Se essa transcrição vai resultar numa tradução, produção de proteína, isso vai depender um pouco do gene, mas todos os genes são regiões passíveis de transcrição, tá? Outra coisa legal, moçada, conceito de alelo, que a gente também já trabalhou em outros momentos. Os alelos, eles são diferentes versões de um determinado gene, né? Essas versões, elas surgem por mutações. Você tem um alelo dominante, você tem um alelo recessivo, que são pequeniníssimas variações na sequência de base nitrogenada de um determinado gene, que é a região do DNA, tá? Seguindo aqui, moçada, a gente traz uma observação e diz o seguinte, ó, que o gene determina uma característica. Por exemplo, existe um gene para determinar a cor dos olhos.
Agora, moçada, o caractere, né, o caractere que vai ser a variação dessa característica é determinada pelos alelos, que são as variações possíveis do gene. Então é mais ou menos assim, você tem um gene para a cor do olho e existem variações nesses genes, existem alelos que determinam as variações possíveis da cor dos olhos, desde o mais claro até o mais escuro, tá legal? Então, pegando um pouco aquele gancho do Mendel, a gente lembra que a nomenclatura do gene, né, ela será feita basicamente utilizando-se letras, né? E aí a gente vai lembrar que essa letra geralmente se refere à inicial daquele gene, né? E a letra vai ser representada por uma... E esse gene vai ser representado, né, por uma letra minúscula quando você estiver se referindo à versão recessiva daquele gene, ou até mesmo uma letra maiúscula para quando você estiver se referindo à versão dominante dele, tá? Um outro conceito importante é o conceito de genótipo, que vai trazer, moçada, basicamente a constituição genética para uma determinada característica do indivíduo, tá? Um outro termo importante é genoma. O genoma ele já vai se referir ao conjunto de todos os genes que aquele indivíduo apresenta, né? O genoma humano, né? Representa o conjunto de todos os genes encontrados na espécie humana, tá? Lembre-se que o que muda de uma pessoa para outra não são os tipos de genes, né? O que muda de uma pessoa para outra são as versões daqueles genes que elas apresentam. Portanto, todos os seres humanos têm os mesmos genes. A diferença é que eles podem apresentar alelos diferentes, versões diferentes. E é isso que traz as variações e características dentro de uma mesma espécie. Tá legal? Bom, um outro termo importante é o nosso querido fenótipo, né? Fenótipo é uma característica observada. Então você pega aí a cor da pele, a cor do pelo, o comportamento, a forma do organismo, a textura, tudo isso são características conhecidas como características fenotípicas, tá bom? Bom, vamos bater um pouco mais de papo aí sobre esse tal desse fenótipo e vamos dizer que o fenótipo ele é determinado pelo genótipo, né? Porém, ele pode ser influenciado pelo meio ambiente, né? Então, aqui a gente tem uma imagem super bacana que mostra para nós aqui o seguinte, ó. Ele mostra os genes, né? O gene do tipo A e o gene do tipo B. E veja que o gene do tipo A, ele determina lá o funcionamento do organismo A. E o gene do tipo B, ele determina o funcionamento do organismo B. Agora, quando o gene do tipo A, por exemplo, ó, se interage, quando o gene do tipo A interage com o ambiente do tipo 1, eu começo a criar variações. Por exemplo, aqui você tem um organismo A, porém, uma variação do tipo 1 por causa do ambiente 1. Agora, quando o gene A, por exemplo, ó, interage com o ambiente tipo 2, o gene do tipo A interagindo com o ambiente do tipo 2. O que isso vai trazer para mim? Vai trazer o organismo A, porém, da variação do tipo 2, a mesma coisa vai acontecer para o gene B. Tá legal? Bom, então cor da pele, altura são características que podem ser influenciadas pelo ambiente, pelo tipo de dieta, pelo tipo de atividade física que nós apresentamos, tá? Agora, uma observação importante é que nem todas as características fenotípicas são influenciadas pelo ambiente. Você pega aí, por exemplo, o seu tipo sanguíneo, ele não muda, né? Dependendo da sua dieta, independente do exercício que você realize, independente do ambiente que você viva, o tipo sanguíneo é o mesmo, né? Então, existem algumas características que podem ser influenciadas pelo ambiente e outras não, tá? Uma coisa interessante que a gente vai comentar é que existem mutações, né, que podem ser desencadeadas por fatores ambientais, isso é um fato. Vírus, você pega aí a radiação ultravioleta, e aí você poderia pensar assim, Rafa, então quer dizer que o ambiente pode interferir em todos os casos, né, levando a uma mudança no nosso comportamento, né? Bom, isso pode acontecer caso ocorra, né, moçada, uma alteração daquele gene, né? Isso vai levar a uma mudança no funcionamento do organismo, porque você vai ter uma mudança do genótipo, né? E essa mudança é sempre aleatória. Então a gente não tem como prever nesses casos
como o ambiente interfere nas nossas características no caso das mutações, tá bom? Então o fenótipo é um conceito importante da gente lembrar, e é mais importante ainda, é importante lembrar de que ele não é hereditário, né? Agora, o genótipo, né, as características genéticas são hereditárias. Então pensa comigo, se o ambiente alterou a minha cor da pele, mas não alterou o meu genótipo, eu não vou transmitir para o meu descendente essa característica nova, já que a única coisa que foi alterada foi o fenótipo, o funcionamento das células de uma forma mais, digamos, superficial. Agora, se eu tivesse tido uma mutação genética lá nos meus gametas, por exemplo, aí essa mutação genética ela seria hereditária, porque o meu genótipo foi alterado em uma célula germinativa que participa dos eventos de reprodução e hereditariedade, tá bom? Uma outra parada legal é o conceito de epigênese, que é uma situação em que podem ocorrer alteração da atividade dos genes. Essa alteração ela não tem relação com mutações genéticas, ela está muito mais relacionada com ativação e inativação de genes. E caso essa mudança, que não é uma mudança do tipo mutacional, né? Caso essa mudança de expressividade ocorra nas células germinativas, ela também pode ter caráter hereditário, né? Então, uma coisa importante aqui para a gente, para que a mudança seja hereditária, tem que ocorrer em célula germinativa. Às vezes essa mudança é do tipo mutação genética e às vezes essa mudança é do tipo epigenética, né? Apenas ativação e inativação de genes, né? Um bate-papo rápido sobre isso, com certeza a gente vai voltar para conversar melhor em outros momentos, tá bom? Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente parte para o conceito de fenocópia, né? Fenocópia é uma situação em que o seu fenótipo não corresponde ao genótipo. Você tem um genótipo X, mas o fenótipo que se manifesta é outro totalmente diferente. Então você tem um caso aí, ó, do Michael Jackson, né, que ele tem o genótipo para determinar a cor de pele escura, mas acaba apresentando o fenótipo pele clara, e isso obviamente aconteceu de forma artificial através de intervenções cirúrgicas, intervenções médicas e tudo mais, que acabou alterando o seu fenótipo, mas não o seu genótipo, tá? Então isso pode ser provocado por fatores ambientais. Claro que o Michael Jackson aqui é apenas um exemplo, né? Mas você tem situações em que naturalmente o ambiente altera o fenótipo e o genótipo continua o mesmo. Você tem um caso de fenocópia, tá? Um exemplo legal que a gente vai comentar aqui é o exemplo de nanismo acondroplásico. Existem dois tipos de nanismo, pessoal: o nanismo acondroplásico e o nanismo hipofisário. E o fenótipo que se manifesta a partir dessas duas situações é o mesmo. É o nanismo. Agora, existem situações que o nanismo vai ser determinado por um caráter genético, que é o caso do acondroplásico, e outras situações não tem uma relação com a mutação genética ou algo assim, vai estar lá mais relacionado com o funcionamento da hipófise, né? Que é uma das glândulas mais importantes do nosso organismo e que a gente conversou muito sobre isso nas aulas de sistema endócrino, né? Então é possível que eu tenha um indivíduo anão, mas não apresentar o gene do nanismo acondroplásico, por exemplo, né? Enfim, uma situação semelhante a essa que a gente estava comentando há pouco tempo sobre o Michael Jackson, tá? Outra coisa legal, moçada, é a expressividade dos genes. Esse termo ele se refere à intensidade com qual a característica se manifesta. Mais uma vez, o ambiente pode influenciar na expressividade do gene, né? Então, para o mesmo genótipo, podem se apresentar vários fenótipos naturalmente, né? E aí, nesse caso, você tem, mais uma vez, cor da pele e altura. Cor da pele dependendo da quantidade de luz ultravioleta e altura dependendo da dieta, dependendo da atividade física. Você tem todas aquelas variações possíveis de intensidade, tá? Muito bom, tchutchuco. Vamos continuar o bate-papo. Tá delícia, tá gostoso? Agora a gente passa para conversar sobre a norma de reação. É algo parecido
com a expressividade. Aqui a gente tem um conceito de que existe um conjunto de fenótipos possíveis, né, que um mesmo genótipo pode determinar de acordo com as condições ambientais. Veja que aqui a gente não vai estar mais falando sobre a intensidade da expressão do gene, que pode ser modulada pelo ambiente. Aqui a gente remonta a possibilidade de diferentes formas de manifestação do fenótipo com base em um mesmo genótipo, né? Então você pega aqui, ó, os gatos siameses, o coelho do Himalaia, são dois animais que apresentam o corpo branco, mas que apresenta a extremidade preta. Então ele tem o mesmo genótipo na célula que determina pelo branco, quando comparado com a célula que determina pelo preto. Digamos que aqui você tem um gene X, determina pelo preto, o branco. O mesmo gene X determina pelo preto na orelha. Isso porque, no caso desses animais especificamente, nas regiões mais quentes do corpo, que é a região mais central do organismo, a enzima que determina o pigmento preto se desnatura por causa da temperatura elevada. Agora, nas extremidades, essa enzima acaba conseguindo funcionar, ela não sofre desnaturação e ela acaba manifestando as reações químicas que ela desencadeia e tudo mais. Então veja que é o mesmo genótipo tanto na célula de pelo branco quanto na célula de pelo preto, mas por alguma intervenção do ambiente você tem essa manifestação diferenciada lá do fenótipo. Tá legal?